Oi pessoal, eu sou a chefe Raquel Novaes. Sejam todos bem-vindos à Escola do Queijo Tirolês. A aula de hoje é de história. Vou contar um pouquinho da trajetória dessa delícia que você conhece bem, o queijo. Também vou falar de variedade. Você sabe quantos tipos de queijo existem no mundo? E qual o queijo favorito dos brasileiros? Continue assistindo a aula que eu vou te contar tudo sobre essa delícia. Vamos lá? O queijo existe há pelo menos 6.000 anos e sua origem é lendária. Isso mesmo, uma lenda. A lenda diz que o primeiro queijo foi feito acidentalmente por um mercador árabe que, ao sair para cavalgar numa região montanhosa, num dia de sol escaldante, levou uma bolsa cheia de leite de cabra para matar a sede. Depois de um dia inteiro galopando, o homem com sede pegou seu cantil e teve uma grande surpresa. O leite havia se separado em duas partes, um líquido fino, esbranquiçado, o soro, e uma porção sólida, o queijo. A mudança ocorreu por causa do calor do sol, do galope do cavalo e do material do cantil, que era uma bolsa feita de estômago de carneiro que continha coalho, principal substância que coagula o leite. Mas isso é só uma lenda divertida. Outros dizem que o queijo veio dos povos antigos, que também estocavam o leite nos estômagos de carneiros. Num belo dia, quando foram beber, descobriram que ele tinha virado queijo. Enfim, até hoje, o processo de fabricação do queijo segue o mesmo princípio. É feito por meio da coagulação do leite. Eu queria te contar um pouquinho do queijo no Brasil. Embora o Brasil tenha sido descoberto e colonizado por portugueses, povo que já possuía uma cultura queijeira, a produção de queijos por aqui começou muito devagar, situação que perdurou até o final do ciclo da mineração do ouro em Minas Gerais. A principal razão desse atraso residia no fato dos produtores evitarem sacrificar os animais para a produção do coalho necessário, esperando a morte natural dos animais para terem os coalhos. Claro que o resultado era diferente de acordo com cada tipo de coagulante utilizado. Somente depois de 1870, com a chegada de vacas da raça holandesa em uma área apropriada para a produção de leite na Serra da Mantiqueira, no sudeste do Brasil, mais precisamente na vila de Palmira, o queijo passou a ser considerado uma boa opção para todos da região e depois para todo o Brasil. Vou falar um pouquinho sobre alguns queijos brasileiros aqui, mas me aprofundo nesse assunto na terceira aula desse módulo, ok? Antes disso, bora falar sobre todos os tipos de queijo que existem no mundo? Então, são muitos. Existem os franceses, ingleses, italianos, holandeses, brasileiros, entre vários outros. Mas vamos começar pelos ingleses. Imagino que você nem faça ideia, mas eles já estão incorporados no nosso dia a dia faz tempo. Existe um bem famoso, que você sem dúvida já ouviu falar, o cheddar. Na Inglaterra, o cheddar é em barra, igual a nossa mussarela, mas aqui no Brasil é mais comum você encontrá-lo cremoso como esse aqui. E o cottage? Tem baixíssimo nível de calorias e gorduras, além de ser um queijo fresco de sabor suave. Fica uma delícia em pães, receitas e na torrada no lanche da tarde, por exemplo. Mas em inglês, impossível, né? Os franceses não ficam atrás, eles têm história. Os mais famosos queijos franceses são o brie e o camembert, queijos especiais que foram totalmente aceitos na cultura brasileira. Suas texturas são macias e cremosas e ambos possuem casca branca aveludada graças ao mofo branco. Uma diferença entre os dois é o sabor. O brie é um pouco mais suave do que o camembert. Os dois, assim como o vinho, mudam de sabor e textura com o passar do tempo. Eu acho uma delícia. Sem sair da Europa, a Holanda tem o Gouda, um queijo de textura firme, levemente adocicado. A Suíça tem o Emmental, que deu origem à famosa expressão queijo suíço, por causa das olhaduras, mais conhecidas como os furinhos do queijo. Seu sabor é suave, ligeiramente adocicado, agradando tanto adultos quanto crianças. Você sabia que o Emmental é um dos queijos essenciais para o preparo do delicioso fondue? Fica a dica! Ainda na Europa, a Itália nos presenteou entre os mais populares com os queijos gorgonzola, mussarela, parmesão e provolone. Não vou entrar no detalhe de todos eles nessa aula, pois teremos uma aula inteirinha dedicada aos queijos italianos. O gorgonzola foi o primeiro queijo azul da história. Ele é assim por causa de um fungo colocado durante sua produção que forma os veios azul esverdeados.
Sua textura é cremosa e o sabor é intenso e levemente picante. Não tem quem não se apaixone por esse queijo. O parmesão é um queijo bem italiano, mas super popular, conhecido mundialmente. De textura firme e quebradiça, tem sabor levemente salgado e picante e conquistou o paladar dos brasileiros. Por último, mas não menos importante, a nossa terra, o Brasil. Nós temos o queijo Minas Meia Cura, o mais popular de Minas Gerais. Ele é levemente sequinho, semi-duro, frutado, levemente ácido e fica bem gostoso com um cafezinho. Ele vai bem em diversas receitas e é o ingrediente principal do nosso amado pão de queijo. E o queijo coalho? Nasceu no Nordeste. As características do coalho permitem que ele seja aquecido sem derreter e por isso pode ser assado ou tostado sem se desfazer. Fica crocante por fora e macio por dentro. Uma delícia! O queijo coalho é pouco salgado e possui uma leve acidez, o que torna seu sabor único. Ele é apresentado em forma de espetos ou em barra. Esse aqui eu aposto que você conhece, o queijo prato. Ele surgiu em 1920 após uma tentativa de colonos dinamarqueses de produzirem o queijo Dambo. Como esse queijo tinha um formato cilíndrico baixo, semelhante a um prato, fiscais do Ministério da Agricultura, que nunca tinham ouvido falar nesse tipo de queijo, deram o nome de prato. Terminamos essa aula por aqui. Já na próxima aula eu vou falar de mitos e verdades sobre o fantástico mundo dos queijos. Vou fazer uma enquete aqui. Me responde nos comentários. Queijos amarelos sempre têm mais gordura que queijos brancos? Precisamos lavar o queijo Minas Frescal? Vou tirar essas e muitas outras dúvidas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e seguir a Tirolesa no Instagram. Deixe aqui seus comentários e dúvidas. Até a próxima!